Olha, o tema hoje é muito interessante. Eu acredito que as pessoas estão com o olho pregado e não querem, naturalmente, perder tempo para participar. Mas durante o intervalo, vocês podem participar mandando e-mail aqui para questõesdefé@tvhorizonte.com.br e também podem ligar para o telefone 3209-0120, código de área é 31. Bom, agora nós vamos ter um VT. Antes da gente começar a voltar aos nossos comentários, vamos ver um VT tirado da EPTV sobre depressão. Vamos conferir. A vida de todos nós é feita de inúmeros caminhos. Diferentes pessoas e fatos. E de fato, todos temos uma rotina. Ora mais branda, ora mais pesada. Os dias de sol estão aí para serem vistos. Os de chuva também. Tristeza e angústia podem vir e ir embora assim, naturalmente. São sentimentos reais que todos nós vamos ter em algum momento. O problema é quando eles persistem e não vão embora. E aí nada faz sentido, nem mesmo esta bela paisagem. Eu parava de chorar, eu chorava de manhã, eu chorava à noite. E não conseguia ficar bem, sempre mal, não tinha vontade de fazer nada, de sair, de viver a vida. Você sabe que eu já estou perdendo as esperanças. Eu já estou com 38 anos que eu estou nessa vida, né? Depois de 38 anos você começa a perder as esperanças. Definitivamente, depressão é uma doença. Há pessoas que acham que depressão não é doença, que é uma fraqueza de caráter. Há pessoas que acham que depressão também é um fricote da pessoa, né? Ou força de vontade, força de empenho. Então, essa visão preconceituosa existe muito na área de saúde mental. Pesquisas feitas no Brasil mostram que ao longo da vida, 1 em cada 8 pessoas terá depressão grave. 1 em cada 8 pessoas vai precisar de tratamento específico. Do ponto de vista médico, ainda não se sabe o que causa a depressão. Mas para entender o que acontece com uma pessoa nesse estado, é preciso recorrer a um órgão vital do corpo humano. O cérebro regula o nosso comportamento e também o nosso estado de humor. O doutor Neuri explica para a gente como isso ocorre. Então, Edilane, várias pesquisas demonstraram que para o nosso cérebro funcionar bem, é preciso haver um equilíbrio entre substâncias conhecidas como neurotransmissores. O que fazem os neurotransmissores, doutor Neuri? Neurotransmissores são moléculas muito pequenas que fazem a comunicação entre uma célula e outra do cérebro. As mais conhecidas relacionadas à depressão são a serotonina, a noradrenalina e a dopamina. É por isso que muitas vezes uma pessoa nesse estado não consegue perceber a realidade como ela de fato é. Sim, o problema é que quando há uma diminuição nessas substâncias, muda o filtro da pessoa. Ela enxerga o mundo e se sente de uma maneira totalmente diferente. É importante nós enfatizarmos que depressão é uma doença, é muito diferente de tristeza. Pois é, foi explicado aí de maneira bastante didática, sim. Mas vendo aí eu queria voltar àquilo que nós estávamos conversando no intervalo. Uma moça dizia que ela não parava de chorar. Então, a primeira coisa, eu gostaria de saber sintomas da depressão, porque eu não sei se é só a questão do choro, porque pode ser gente que, eu tô jogando, hein? Sim. Gente que tem a depressão e que não chora, ao contrário, fica revoltado, xinga, ou qualquer outro tipo de coisa, não sei. Quais são os sintomas? Olha, os principais sintomas, eu só vou voltar lá atrás, sei, que eu deixei de responder, o seguinte, a depressão, ela acontece, pode ser no recém-nascido, na infância, na adolescência, na idade adulta e na terceira idade. Uhum. Então, em qualquer época, e acontece mais frequentemente nas mulheres, mas os homens também têm ficado
muito deprimidos e por diversos motivos, inclusive igual pelo VT, foi dito que não se sabe a causa. A gente sabe essa comunicação entre os neurônios ali, os neurotransmissores, a dopamina, são substâncias que estão no cérebro de cada um de nós. Nós temos 86 bilhões de neurônios fazendo comunicação. Então, se falta algum destes neurotransmissores, principalmente a serotonina, então a depressão ela vai se instalar. Ela fica num valor mais baixo do que ela deveria ficar e a depressão se instala. E quais seriam esses sintomas? Os dois principais, a dinamia e a anedonia. O que vem a ser isso? A dinamia, eu não tenho ânimo para levantar, eu não tenho ânimo para agir, para ter as minhas atividades, nada disso. Eu quero ficar deitada, não quero sair. A pessoa é desanimada. Completamente. E a anedonia, não tem prazer consigo mesmo, com a vida, com as coisas que tem. Por exemplo, um copo d'água, quando eu estou com sede, nossa, que alívio, que delícia. A pessoa não sente. Não sente Não isso. sente este prazer pela vida, pelo que ela faz, pelas pessoas. Então, os sentimentos, eles ficam embotados. O único que realmente aparece é a tristeza profunda e o choro. É um choro incoercível. E a pessoa, se a gente chega perto dela e pergunta, por que você está chorando? Ela fala, não sei, eu não sei o motivo, é uma tristeza, é um aperto no peito, é uma dor que eu sinto aqui que eu não consigo me explicar e nem expressar. Então, a gente começa por aí e vai começando a desvendar os mistérios, porque a gente tem que desvendar. Quer dizer que o sintoma principal é este, nada alegra a pessoa. Nada alegra. Então, por exemplo, se ela tem uma atividade, né, profissional, aquela atividade não traz alegria para ela, ela não se sente compensada por aquilo. Nada. Nada, que isso? Nada. Não tem Aí, por de exemplo, nada. vai uma festa, uma bebida, uma comida, um restaurante, não alegra. Não, ela nem vai. Não Se vai, ela tiver com depressão mesmo, ela não vai. Então, as pessoas, foi muito bom o que foi dito pelo psiquiatra, pelo colega no VT, que é muito mal interpretada a depressão, porque as pessoas falam assim, é piti, é falta de, desculpa a expressão, vergonha na cara, não é possível que vê que não precisa trabalhar para poder sustentar a família. Então, escuta-se muito. E no próprio meio médico, na própria área de saúde mental, um dia eu escutei de um perito falando para mim, Soraya, você não acha que está acontecendo um excesso de depressão para poder justificar falhas das pessoas no trabalho? Então, eu falei com ele assim, eu até concordo que algumas pessoas possam procurar um afastamento por causa disso, mas todos que eu diagnostiquei, eu tenho certeza que eu fiz de maneira correta. Agora, esses sintomas de depressão, quando ela está instalada realmente como depressão na pessoa, como doença. Como doença. É claro, vamos imaginar que essa pessoa não esteja se tratando. Sim. Mesmo não se tratando, há um alto e baixo nesse sentimento, por exemplo, grave, ela está deitada, não quer se levantar, não tem gosto no trabalho, não vê alegria em nada na vida, mas pode acontecer que depois de 2 dias aí já é outra doença, né? Aí seria... Pode ser o transtorno afetivo bipolar. Por isso é que a gente tem que ter, eu sempre falo para os colegas, para as pessoas que fazem formação comigo, eu sempre falo, a melhor forma da gente entender uma doença é escutar o paciente e a família. Porque às vezes o paciente só apresentou sintomas de depressão durante anos, vários anos. Como aquela senhora, por exemplo,
30 anos. Isso que eu queria falar com você. Ela falou que está desistindo. Desistindo. Não desiste. Não desiste. Não precisa ter esse sentimento. Não precisa desistir. Não. Os medicamentos hoje são muito bons, são medicamentos assim de primeira. A ciência está toda voltada para isso, para não deixar que a depressão leve tantas pessoas à invalidez permanente por doença, porque ela leva. Então, a pessoa pode ser assim. Agora, a depressão, separando o transtorno afetivo bipolar, que são as duas fases, né? A fase depressiva e a fase da disforia, tá? Então, vamos falar somente da fase de depressão. Às vezes, a gente usando um antidepressivo só não consegue tirar, sendo ela portador do transtorno afetivo bipolar. Nós damos um estabilizador de humor e o paciente melhora muito. É igual um estabilizador de pressão, Exatamente. por exemplo. Essa pressão tende a ficar com essas oscilações pequenas. Né? Eu sempre falo, gente, não queira ficar assim. Isso significa morte. Tanto no eletroencefalograma, eletrocardiograma, a reta, ela é... A vida é dinâmica, A vida é dinâmica. Mas existem pessoas, a depressão ela pode ser dividida em leve, vamos colocar assim de uma maneira mais didática, leve, moderada e grave. Então, a depressão leve, a pessoa sai mais facilmente dela. A depressão moderada já tem mais dificuldade de sair, né? Mas usa-se a medicação e faz-se a terapia. Na primeira também, né, que é a depressão leve. E existe a depressão grave com sintomas psicóticos e sem sintomas psicóticos. Então, eu me preocupo muito com as depressões, como elas vão evoluindo, chegando a um estado de depressão grave, com sintomas psicóticos e, principalmente, a pessoa começa a ouvir vozes. Ai, essa semana eu tive esse tipo de... Eu não. Sim. Mas nós estamos chegando ao final e nós vamos, no próximo bloco, uma coisa que eu acho importante é distinguir um pouco as várias áreas de patologias que são parecidas, São né? parecidas, Depressão, sim. esquizofrenia, transtorno bipolar, etc., neurose, enfim. Pergunta tudo. Daqui a pouco nós voltamos exatamente para continuar o nosso tema de hoje sobre depressão.